Boa tarde a todas, a todos, a todes, né? Em especial aos nossos apresentadores que já estão aqui na sala. É uma grande alegria, né? A gente está aqui no segundo dia do GT3, Museus, Curadorias, Acervos e Exposições, dentro do segundo seminário Arte e Políticas Culturais, organizado pela Universidade Federal da Paraíba. E hoje nós vamos continuar aqui com a nossa programação dos trabalhos enviados, vamos conhecer um pouco das propostas. Eu sou Graciele Siqueira, sou museóloga, né, e atualmente estou como gestora do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, e estou aqui compartilhando a coordenação desse GT com a professora Sabrina Mello, né, professora da Universidade Federal da Paraíba. Então, para a gente é uma grande alegria, né, estar aqui hoje dando continuidade a esse acesso, a essa difusão, a esse conhecimento dessas pesquisas, desses estudos que estão sendo realizados, tanto em âmbito universitário, quanto mestrado, pós-doutorado, especializações. Então, a gente vai hoje conversar um pouquinho, né, com a Eva Caroline, a Mariana Lira e o Lucas Lobianco sobre o Museu de Arte Sacra, escritor Maximiano Campos, por entre sua história, formação e categorização do acervo. Vai ser a nossa primeira apresentação, que será com a Eva. A segunda será o Sonho do Museu de Arte da Paraíba, com a Mariana. E, por último, encerrando, né, essa tarde de conversas e discussões, será Mostra, Primeira Arte Atual Paraibana e o Manifesto 88, Recorte Histórico. A gente gostaria de lembrar a todos os participantes que cada um terá 10 minutos de fala, podendo ser acrescentado mais 5 minutos. Depois abriremos para as perguntas e considerações, e o apresentador terá 5 a 10 minutos para poder responder, dando uma média de meia hora total na apresentação, discussão de cada trabalho. Lembramos também, né, que esse GT está sendo transmitido ao vivo pela plataforma do Deutsche, na página do seminário, e desejamos a todos, né, uma boa tarde, uma boa apresentação e sucesso aí na apresentação das pesquisas. Sabrina, você vai ainda falar alguma coisa ou a gente já começa? Então, só boa tarde a todos, dar as boas-vindas e podemos já começar. Eva, por favor, né, a gente vai convidar você para fazer a primeira apresentação, que é o Museu de Arte Sacra, escritor Maximiano Campos, por entre sua história, a formação e categorização do acervo. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Grace. Boa tarde para todos os presentes. Eu me chamo Eva e vou apresentar esse artigo que, na verdade, é um recorte de uma pesquisa maior que está sendo desenvolvida no âmbito do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais aqui da UFPB e UFPE. Eu sou orientanda da professora Luciana, que infelizmente ela não pôde estar aqui conosco hoje por motivos de força maior. E esse recorte em específico, ele tem o objetivo de descrever o Museu de Arte Sacra escritor Maximiano Campos, a partir de um breve panorama do seu histórico e da formação do acervo que compõe o museu, bem como das categorias e dos materiais desse acervo. A metodologia da nossa pesquisa é bibliográfica e documental. Bom, como a própria nomenclatura dessa tipologia de museu já diz, né, os acervos pertencentes a esses museus são compostos de objetos religiosos, né, que inicialmente possuem no mínimo 2 vias de significado, que estão ligadas à sua simbologia sagrada, à sua função primária religiosa e às características artísticas que são atribuídas à própria feitura dos objetos. Inicialmente, dentro da tradição católico-cristã, esses objetos religiosos, sacros, eram usados com objetivo educacional, de ensinar os preceitos da fé católica através do recurso das imagens. Mas, com o advento do museu e o processo de musealização desses objetos, quando inseridos dentro do ambiente museal,
eles acabaram sendo revestidos de novos significados e novos sentidos. Especificamente com relação ao nosso ambiente de pesquisa, que é o Museu de Arte Sacra Escritor Maximiano Campos, que está localizado na cidade de Goiânia, que é a zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, que inicialmente não tinha essa nomenclatura, se chamava Museu de Arte Sacra de Goiânia. Esse museu nasce a partir de uma exposição de arte sacra que aconteceu no ano de 1944, no primeiro Congresso Eucarístico da cidade, que foi promovido dentro do templo da Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos. Essa exposição teve grande sucesso e por iniciativa do padre pároco na época e do prefeito da cidade, houve a intenção de perpetuar essa exposição com a criação do que seria o primeiro Museu de Arte Sacra do estado de Pernambuco. Então, só em 1944, esse museu vai ser operacionalizado, a sua criação, a partir da Diocese de Nazaré da Mata, que é responsável por toda a zona da Mata Norte do estado, e só em 1950, a inauguração do museu vai ser reconhecida pelo IPHAN. Com relação ao acervo que foi exposto nessa primeira exposição e nesse primeiro momento de fundação do museu, o relato de cena traz o registro que existiam 507 peças catalogadas para a exposição, entre imagens de madeira, barro e marfim, de Jesus, santos e da Virgem Maria, de diversas invocações, e objetos litúrgicos, tais como santuários, custódias, resplendores, cálices, cruzes processionais, tocheiros, ostensórios e crucifixos. Esses objetos nos mostram justamente a variedade tanto de materiais que compunham esse acervo, quanto das próprias funções que cada objeto tinha dentro da exposição. A figura 3 mostra justamente como é que esses objetos eram expostos dentro da nave principal da Igreja do Amparo. Através de uma pesquisa documental e também de registros dos próprios inventários que o museu foi tendo ao longo dos anos, essa tabela foi desenvolvida em um comparativo com relação ao número de peças que foram sendo adicionadas ou reduzidas desse acervo. Como vimos anteriormente no relato de cena, em 1949 havia o registro de 507 objetos nesse acervo. Já em 1982, num documento do Diário Oficial do Estado, há o registro de que esse número cai para 498 objetos, e em uma reportagem publicada no jornal Diário de Pernambuco, em 1998, conta com mais de 2.000 objetos pertencentes a esse acervo. Depois do período de fundação e de manutenção do museu, em 1999, esse acervo vai ser realocado para um outro espaço, em decorrência do restauro das dependências da Igreja do Amparo, e esse acervo vai ser acolhido na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que era uma igreja que ficava geograficamente próxima à Igreja do Amparo, na cidade de Goiânia. Essa transferência do acervo foi autorizada pela Diocese de Nazaré da Mata, e a figura 4 representa justamente registros fotográficos de como esse acervo ficava disposto na Igreja do Rosário. Em 2010, o museu vai ser fechado pela Prefeitura e pela Diocese, e esse acervo vai ser realocado na Secretaria de Obras do município. Mas esses objetos eles ficam acondicionados de maneira indevida, em uma sala que tinha muita umidade, o que acabou provocando a perda de vários objetos. Alguns foram roubados, outros se deterioraram com o passar do tempo, pela proliferação de algumas pragas, como, por exemplo, o cupim, que atacou várias peças de madeira. E em 2013, esse museu vai ser reinaugurado agora no novo espaço, dentro do Sesc Ler Goiânia, e com uma nova nomenclatura, chamada agora de Museu de Arte Sacra Escritor Maximiano Campos. O acervo, na atualidade, ele está dividido em 8 categorias que foram catalogadas no último inventário que foi feito no último semestre de 2020, totalizando um número de 877 objetos pertencentes a esse museu, sendo que 371 são de imaginárias, que são as esculturas em madeira, 53 objetos de arte popular goianense, que são esculturas em terracota produzidas por artistas locais, 73 objetos devocionais, como santuários, oratórios e gravuras, 69 de mobiliário,
90 itens de prata, como cálices, coroas, resplendores, 183 utensílios, que são objetos do cotidiano, como louças e vasos, 19 objetos de costumes e curiosidades, como placas, bustos e lápides, de figuras importantes da cidade, figuras políticas e também presidentes de fábricas locais, e 19 objetos de armamentos e instrumentos de tortura. Com relação à coleção da Imaginária, existe uma grande representação de imagens femininas, como é possível perceber na figura 6, e vale destacar que a coleção de arte popular goianense ela foi adquirida na reinauguração do museu pelo SESC. Então, ela não fazia parte da formação original desse acervo quando da fundação em 1950. Dentro das categorias que foram apresentadas desse último inventário, foi possível identificar também os principais materiais que fazem parte desse acervo. Estão em destaque no esquema em amarelo, que são o mármore, a porcelana, o barro, a madeira, o metal e o vidro. E, diante desse esquema proposto, destacamos justamente a heterogeneidade desses materiais, sendo eles orgânicos e inorgânicos. Concluímos, portanto, que as coleções componentes ao acervo do Museu em Estudo compreendem valores patrimoniais, artísticos, históricos e simbólicos, mediante a preciosidade desse acervo do Museu de Arte Sacra Escritor Maximiano Campos, que perpassa os campos físico e metafísico. Analisá-lo é um contributo para a compreensão e para o enriquecimento da produção científica no campo museológico, numa perspectiva histórico-patrimonial que colabora para a valorização do patrimônio na cidade de Goiânia. Essas foram as referências utilizadas e eu agradeço pelo tempo disposto. Eva foi pontualíssima, viu? Ainda tinha um minutinho para poder falar, se quisesse ainda. Bom, eu quero começar, parabenizando pela pesquisa. Eu acredito muito nessas pesquisas sobre as instituições, sobre os acervos, essa busca nas fontes primárias dessas instituições, nas documentações, nos registros, nos recortes de jornais. Eu acho que isso contribui muito para a gente, para a escrita da história dos museus e da museologia no Brasil, para a história dos museus e da museologia. O nosso recorte é Brasil, o seu recorte aí, no caso, é essa coleção em Pernambuco, no nosso Nordeste brasileiro. Então, eu acho que seu trabalho já começa com essa contribuição, de ir nas fontes primárias, de enveredar dentro desse acervo, de conhecê-lo, de categorizá-lo, de entender essa movimentação, essas mudanças pelas quais ele passou ao longo desse tempo, E quando você mostra os gráficos é interessante, porque ele começa com um tanto, depois ele tem acho que 5 ou 6 a menos, e que mostra, que o dia a dia do museu pode acontecer furtos, fica subentendido furtos, perdas, objetos que se quebram, objetos que são desviados, que perdem sua função. Então, isso também é importante da gente discutir. A gente pensa muito os museus como esses lugares que estão sempre recebendo coleções, estão sempre em ampliação. Mas dentro desses espaços, seja por N motivos, a gente também tem as perdas, e a gente fala ainda muito pouco sobre as perdas nas instituições. Então, eu acho que você trouxe questões que são técnicas, que são do dia a dia das instituições, que é segurança, que é conservação, seja ela preventiva, seja a necessidade de restaurar. Trouxe algo que se conecta às apresentações de ontem da Edilene e da Rosângela, que é documentação, Documentação, ela é basilar para mim, enquanto museóloga. Se a documentação não funciona, nada vai funcionar dentro de uma instituição. É ela que vai nos dar os direcionamentos do que vamos fazer, de como vamos narrar essas histórias, quais serão os pontos de vista que a gente vai puxar, até porque
essa construção são narrativas, são a partir das nossas leituras, são a partir das nossas vivências, é a partir de como a gente enxerga o mundo. Então, a nossa escrita também tem muito da gente nela, né? Seja na escrita técnica, seja na escrita teórica, científica. Eu adorei o mapa que você fez ali dos acervos, o que é acervo orgânico, e o que é acervo inorgânico, fez essa separação e foi mostrando. E eu falo que, como uma profissional que está dentro dos museus, no dia a dia a gente não tem tempo de fazer isso. Como isso é importante, né? Você chegar numa pesquisa, né? Você vê o que de fato tem naquela instituição. Você consegue, né, ler a partir daquele mapa que você nos apresentou o que tem dentro daquela instituição, né? E isso também, até para a instituição, isso é muito bom, porque quando a gente pensa na instituição, a gente pensa na reserva técnica e na exposição. Então, automaticamente, a gente pensa em guarda, né? Como é que a gente vai guardar esses acervos? Como é que a gente vai organizar a reserva técnica? Como é que a gente vai colocar isso em exposição? Então, eu acho que seu trabalho tem uma contribuição muito, muito grande para essa escrita desse museu. Eu acredito que eles estejam sabendo que você está pesquisando isso, estejam acompanhando, né? E eu só queria perguntar qual é a sua relação, de fato, com essa instituição. Você é de Goiânia, né? De onde vem esse interesse por essa pesquisa, já que a arte sacra, muitas vezes, é um núcleo que nem todo mundo gosta de estudar, né? É um núcleo que fica mais restrito a um pequeno grupo. A gente gosta muito da arte moderna, muito da arte popular, da arte tradicional, da arte contemporânea, mas a arte sacra ela é um nicho muito, né? Apesar do IFAM ter estudado bastante, dentro da museologia nós temos poucos profissionais que estudam arte sacra. Então, eu gostaria de entender mais sobre a sua relação, né, com essa instituição, já que você é vinculada à Paraíba, né? Você deve ter algum vínculo afetivo, e de como você pretende levar isso de volta para que a instituição consiga ler a sua história, né, e consiga ler esse acervo que eles têm sob sua guarda. No mais, é elogiar mesmo a qualidade, né, teórica do seu trabalho, a qualidade de um relatório técnico, de uma pesquisa em fontes primárias. Eu sou uma defensora assim das fontes primárias, da pesquisa em fonte primária, assim, ferrenha, porque eu acho que tem que ter esse diálogo. A academia precisa colocar os teóricos, né, as nossas teorias, as nossas discussões com esse conhecimento, com essa produção primária que acontece todos os dias dentro das instituições. Então, é isso. Eu agradeço, Graciele, as palavras e os elogios e a contribuição com relação à minha pesquisa. A minha relação com o museu é de muito amor e afeto, porque eu sou de Goiânia, sou pernambucana, sou goianense, estou na Paraíba, mas sou de Pernambuco, e eu trabalhei como mediadora cultural nesse museu por 1 ano. Então, eu pude ver de perto e de dentro como é que funcionava a montagem das exposições, a escolha dos objetos. E, inclusive, esse último inventário que aconteceu em 2020, eu pude participar como uma das componentes da equipe do último inventário. Então, eu já estava com a pesquisa em mente, né? Eu já tinha sido selecionada pelo programa, então, quando eu fui chamada pela instituição, eu fiquei muito feliz, porque realmente seria uma contribuição enorme para a pesquisa e, de fato, sim, o museu tem acompanhado o desenvolvimento do que eu tenho publicado, dos artigos e das apresentações que tenho feito. A equipe de organização do museu, como o museu está inserido dentro do SESC, né, tem toda uma burocracia, mas desde o começo eles foram muito solícitos em me permitir ter acesso livre ao acervo, tanto à exposição quanto aos que ficam na reserva técnica. Com relação a essa questão do acervo e dos objetos que foram se perdendo ao longo do tempo e que estavam deteriorados. O museu tem uma ação muito forte de restauro sobre esses objetos, porque dentro do SESC funciona um curso de assistente técnico em restauro, então os próprios alunos são instruídos de como manusear essas obras e fazer esse restauro. Então, é um sistema que se retroalimenta lá dentro, e eu acho isso muito positivo.
E acredito que é isso com relação às suas perguntas. Posso fazer uma questão? Ainda temos tempo, Graça? Temos? Quero parabenizar a Eva e a Luciana, né? Conheço o trabalho da Eva, né? Que é da minha linha de pesquisa, do PPGAV, e sei da qualidade teórica, né? E do rigor também teórico e metodológico que a Luciana sempre tem nas orientações dos trabalhos. Então, quero parabenizar a Eva e a Luciana por esse cuidado, né? Em tratar o objeto, em trazer reflexões teóricas, reflexões metodológicas, porque a gente percebe que muitas vezes alguns trabalhos não têm esse embasamento, né? Não que a teoria seja uma camisa de força, né? Mas ela é importante para que a gente pense o objeto. Então, eu acho que o trabalho da Eva coloca muito bem isso, né? Como a Graça disse, ele vai nas fontes primárias, e tem esse respaldo da teoria, da metodologia, então transita bem nesse campo da museologia. Então, achei muito interessante também, porque, como a Grazi disse, no campo da museologia são raros, né, os trabalhos sobre arte sacra. Eu acho que é necessário que a gente olhe para todos os acervos, né, para todos os museus. E é interessante entender as especificidades dos processos de musealização nessa tipologia de museus. Né? E eu acho que o grande ganho do seu trabalho, uma grande diferencial também, é justamente isso, perceber quais são essas especificidades, essas peculiaridades, né? Eu tenho duas questões e depois eu vou ler uma que tem aqui no chat para você. Eu queria saber como é essa atual situação, assim, do acervo, se tem um museólogo na instituição, se todas as peças estão já catalogadas, se essa instituição também tem um plano museológico que trabalhe com a difusão desses acervos, né? E queria que você falasse um pouco como funcionava essa mediação. É uma mediação mais tradicional, ou a equipe do museu busca olhar para essas obras de arte sacra de uma maneira mais interativa, para chamar diferentes públicos? Então, eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre isso. E queria saber, aqui não é esse o foco, né, da sua apresentação, mas eu fiquei curiosa para saber se na sua pesquisa você vai olhar para esses objetos em si, né? O que esses objetos te permitem pensar sobre o campo das artes visuais, da história da arte, da museologia. Então, como você pretende olhar para os objetos, alguns, não todos, porque o acervo é grande, mas se você pretende fazer esse olhar mais direcionado, vamos dizer assim, uma teoria dos objetos, ou entender a biografia desses objetos, você já coloca quando você fala da formação de acervos, mas se você pretende olhar especificamente para alguns deles, para fazer a análise. E aqui a Rosângela Brito, ela colocou no chat, perguntou para você, Eva, você poderia informar a qual linha de pós em arte seu estudo faz parte? E ela pergunta por qual instituição o museu é mantido. Muitas perguntas, vamos ver se eu lembro de tudo. Primeiramente, obrigada, Sabina, pelas palavras e pelas perguntas. Com relação à mediação, ela acontecia de forma muito natural, assim. A instituição não tinha nenhuma injeção, nenhuma força, camisa de força, assim, que fizesse a gente ficar engessado na mediação. Na época que eu trabalhava lá, eram 4 mediadores e ficavam 2 por turno. Como o museu não é muito grande, em espaço, assim, o salão de exposição em si, a gente recebia agendamento de algumas escolas e algumas visitas esporádicas, assim. Então, a gente era muito livre em fazer atividades, em propor junto com a equipe, mas, infelizmente, o museu não tem um diretor, um museólogo na equipe.
o que é que acontece dentro do SESC? O processo seletivo de funcionários é muito burocrático, né? Então, tem toda uma seleção que eles fazem como se fosse um concurso dentro da instituição, e geralmente esses concursos são organizados pelo Estado, pelo SESC Pernambuco, e não pela unidade local. Então, os mediadores eram contratados como terceirizados, mas a equipe que trabalha no setor de cultura, que é onde o museu está inserido, ela tem que passar por todo esse outro processo mais burocrático de seleção. Então, desde que o museu foi inaugurado dentro do SESC, houve a contratação de 2 museólogas para fazer a expografia, para organizar a seleção do acervo, o que é que ia ser restaurado primeiro, o que é que podia ficar para depois, e o que é que ia entrar em exposição diretamente. Enfim, todo esse processo foi feito por esse contrato temporário. Mas o museu em si, ele não subsiste com a presença de um museólogo. A gente tem uma pessoa que é responsável técnico lá, porque responde pelo museu dentro da estrutura da administração do SESC, que tem uma formação em artes visuais. Mas não existe, né, uma pessoa da área da museologia especificamente trabalhando dentro do museu. Mas sempre que vai... apesar de ter um acervo permanente, ao longo do tempo, as exposições vão mudando, porque as peças vão sendo restauradas e aí vão sendo inseridas novas e algumas vão sendo guardadas na reserva. Então, toda vez que essas mudanças acontecem, a museóloga ela é recontratada temporariamente para que aconteça essa ação, e depois de entrega o projeto, ela é desvinculada. Então, a gente ainda sofre com relação a isso, porque a gente não tem um profissional específico para trabalhar o tempo todo no museu, mas, ainda assim, eu ainda considero vantajoso, porque a instituição ainda tem esse olhar de fazer essa contratação temporária para que isso aconteça, né? Deixa eu ver se eu lembro das outras perguntas. Era sobre isso, sobre a mediação, sobre... Acho que era isso. E sobre o acervo restaurado também, né? E sobre o programa a qual você está vinculado, Eva, e a linha de pesquisa. A Rosângela perguntou isso. A linha de pesquisa é a linha 2 do programa associado de pós-graduação em artes visuais, da UFPB-UFPE, que é a linha de processos teóricos e históricos em artes visuais, que é a linha da professora Sabrina. E com relação ao acervo, a gente já tem muitos objetos que já foram restaurados dentro do museu, mas alguns que são muito específicos. Então, nem todo restaurador tem domínio sobre aquele tipo de restauro, o que acaba sendo muito difícil, né? Por exemplo, o acervo tem um harmônio. Então, não é só saber restaurar madeira, é saber restaurar um instrumento musical. Então, esses outros objetos que são muito específicos estão sendo deixados por último, e está sendo priorizado as imaginárias, né, que são a maioria em madeira, que a maioria já foi restaurada, inclusive. E com relação também, Sabrina, a esse olhar sobre os objetos que você falou no âmbito da pesquisa geral, né, na verdade, o nosso estudo, o nosso objetivo principal, assim, na pesquisa do mestrado, é fazer um estudo de público do museu. Então, consequentemente, a gente vai obter informações sobre o olhar do público sobre determinados objetos. E, a partir daí, vamos analisar esses objetos que forem mais citados, né? Acho que é isso. Ótimo, Eva, obrigada. Todas as perguntas. E aí, a Rosângela perguntou, o museu é mantido pelo SESC, não é isso? Isso. É do SESC o museu. É do SESC, mas as peças não pertencem ao SESC. Elas pertencem à Diocese de Nazaré da Mata, mas estão cedidas ao SESC por um acordo de cessão de 30 anos. Certo. Obrigada, Eva. Parabéns pela pesquisa. Por nada, obrigada. Agora, dando continuidade às apresentações, convidamos, então, a Mariana Lira de Souza para apresentar a comunicação. O sonho do Museu de Arte na Paraíba.
Oi, Mari, boa tarde. Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem? Tá baixinho, mas dá para ouvir. Dá para ouvir? Dá. Tá, vou ficar segurando o microfone aqui pertinho e tentando falar o mais alto que eu puder. Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não. Ainda não. Apareceu? Apareceu. Agora sim. Tá bom. Então, o nome do meu trabalho é O Sonho do Museu de Arte na Paraíba. E a gente vai começar falando sobre a pesquisa, né? De onde ela surge. Primeiramente, ela vai surgir dentro da reserva do Museu Casa de Cultura Hermano José, do MCHJ, que é um museu vinculado à Universidade Federal da Paraíba e que eu atuei como estagiária discente. E aí, nessa atuação, nós acabamos encontrando vários documentos, e quando eu falo documentos eu me refiro a jornais, cartas, manuscritos e plantas baixas de um projeto para o Museu de Arte de João Pessoa, elaborado pelo artista Hermano José. E o segundo momento dessa pesquisa é o meu TCC, titulado Por um Museu de Arte na Paraíba, o projeto e legado do Hermano José, que une esses documentos e que agora, nesse momento, eu trago apenas as plantas baixas. Então, os objetivos dessa pesquisa são apresentar esse projeto arquitetônico do Museu de Arte da Paraíba, pensando o potencial dessas plantas e desse projeto. Mari, desculpa te interromper, mas está muito baixo o som. Tá difícil entender. Então, calma, deixa eu tentar entrar pelo celular. Você quer fazer assim? A gente pode, enquanto você se organiza, a gente pode passar para a terceira apresentação. O que você acha, Graça? Por mim, pode ser. Eu posso entrar pelo celular e deixar o áudio do celular. Isso, eu acho que pode ser uma boa opção, Mariana. Eu acho que pode sim, Sabrina, que aí a gente faz a apresentação, o Lucas apresenta e depois a Mariana volta. Talvez seja o fone também, Mariana. Às vezes o fone dá interferência. Nem sempre o fone é legal, às vezes ele atrapalha a apresentação. Você quer tentar sem o fone, Mari? Sem o fone eu não escuto ninguém também. Aí você coloca o fone na hora que a gente for falar, porque durante a sua apresentação a gente só vai ouvir, né? Pode ser também. Vamos testar, ver se melhora. Vocês me escutam melhor assim? Sim. Sim. Melhor então, né? Tá bom. Vou deixar um fone aqui para a hora de eu escutar as pessoas. Então, voltando. O objetivo geral dessa pesquisa vai ser tratar essas plantas baixas, esse projeto arquitetônico do museu, que acabou não sendo concretizado, e também refletir um pouco sobre a potencialidade desse projeto para João Pessoa e para a Paraíba, e evidenciar também a faceta do Hermano militante cultural, assim, né? Como que ele se preocupava com essa questão dentro da realidade de João Pessoa. As fontes, para além do próprio acervo do museu, né, são duas bibliografias de Hermano José. A primeira, intitulada A Vida Luminosa de Hermano José, lançada em 2013, e a segunda, Hermano José, que foi organizada pelo próprio Hermano, ainda em vida, lançada em 2003.
Então, antes de falar sobre a planta, eu acho um pouquinho importante falar sobre quem foi Hermano, né? Hermano, ele é daqui da Paraíba, ele nasceu em Serraria em 1922. Então, vamos comemorar o centenário dele esse ano, inclusive. E aí, em 1946, é o primeiro passo, assim, né, que eu gosto de falar, que é quando ele entra para o CAP, que era uma instituição privada de desenho e pintura daqui de João Pessoa, mas que foi essencial para a formação de artistas e para a formação do próprio Hermano como artista. Em 1956, ele se muda para o Rio de Janeiro e faz parte do ateliê de gravura do MAN. E aí, nesse momento, ele se consolida como gravurista e como artista. E aí, em 1976, é quando ele volta para João Pessoa, e ele já volta para João Pessoa a convite do governador da época, Ivan Bixara, que idealiza o museu, pensa sobre a ideia de um museu para João Pessoa e chama Hermano para montar a comissão organizadora e, enfim, desenvolver esse museu. E aí, em 1978, que Ivan Bixara ele anuncia o projeto de lei. No jornal saiu a notícia de que está criado o Museu de Arte de João Pessoa, e a partir desse momento seriam os últimos trâmites para que o museu fosse construído e, enfim, viesse a abrir ao público. Aqui eu vou começar a mostrar essas plantas baixas que foram encontradas na reserva técnica e que mostram, são cerca de 10, mas eu fiz uma seleção das melhores, tem algumas que elas estão um pouco unificadas e tudo mais. Então, são 5 plantas baixas que a gente pode ver mais detalhes do projeto, né, como é que ele ia acontecer. Aqui é uma visão de cima. E aí, a partir disso, a gente consegue ter uma visão do mapeamento interno dessa instituição, né? Como a gente consegue enxergar o espaço amplo para a circulação dos visitantes, salas destinadas a aulas e a oficinas, um laboratório de fotografia, aí a gente tem sala de arquivo, sala de exposição temporária, uma exposição de longa duração, né? Biblioteca, reserva técnica, auditório, cafeteria, bar, enfim, além dos jardins, né? Que também sediariam exposições ao ar livre. Nesse recorte de uma das plantas, a gente tem acesso ao nome, né? Museu de Arte da Paraíba, o nome do arquiteto e a data, de 1978, que era justamente o ano em que seria construído e inaugurado. Aqui é o desenho da frente, né, da fachada desse museu. Então, a gente começa a pensar sobre quais seriam os impactos de uma instituição desse tamanho para João Pessoa, né? Primeiro que a gente pensa assim, é o impacto turístico. E aí a gente pensa em descentralizar as rotas turísticas de praia, que a gente sabe, das praias do Nordeste, das praias de João Pessoa, e voltar mais para a história da cidade, para a história da Paraíba, do seu patrimônio, da sua memória. O segundo ponto é a educação e a memória, né? A gente entende o peso desses patrimônios culturais na memória social. E, nesse sentido, o patrimônio ele não existe só para representar valores, ou uma certa época, ou uma pessoa em específico como Hermano, né? Ele também vem para construir, para formar as pessoas de uma cidade, de uma comunidade. Então, com certeza, seria um museu que marcaria as redes de ensino e a memória de João Pessoa. Depois a gente pensa no sistema de arte em si, né? Na formação, na profissionalização em diferentes níveis na área de artes, na ampliação do mercado de trabalho para os artistas e para os pesquisadores, mais espaços de exposição e para pesquisa, né?
o fortalecimento do mercado de arte na Paraíba e de políticas públicas voltadas para o campo museal. Por fim, também, né, a rede entre as instituições culturais, né, as conexões interinstitucionais. Por exemplo, o museu onde ele se construiu na João Machado, ele ficava a um pouquinho mais de 1 quilômetro de distância do NAC, que foi inaugurado também em 1978. O NAC é um núcleo de arte contemporânea de João Pessoa. E tem a Pinacoteca também, que foi em 87. Então, a gente começa a pensar nesses vínculos que iam existir, os vínculos que iam existir, e as exposições, os cursos, as formações, a união entre essas instituições que gerariam fortalecimento, né? E acredito também que cabe refletir, já que a gente está falando sobre o NAC, sobre a Pinacoteca, sobre, enfim, essas instituições que vieram a se concretizar, que estão aí, acho que também é válido pensar um pouco sobre como que estão essas instituições hoje na cidade, né? Que eu penso um pouco sobre invisibilidade. Então, não adianta também eu trazer todas essas plantas baixas e mostrar como seria grande em vários aspectos desse museu, sem falar sobre se esse museu tivesse realmente sido construído, como que ele estaria hoje, né? Então, pensar também sobre a situação atual das instituições culturais em João Pessoa. E, por fim, eu trago o Museu Casa de Cultura Hermano José. Essa foto que vocês estão vendo é a casa do Hermano, que foi construída no Bessa. E aqui nós temos, depois das reformas, né, o Museu Casa do Hermano José, como está hoje. E essa casa, e com tudo que estava lá dentro, né, todo o acervo de Hermano, ela foi doada em 2015 para a Universidade Federal, no intuito de que fosse transformada em uma casa de cultura. E nessa casa de cultura que nós temos hoje, nesse museu que temos hoje, de doação de Hermano, a gente tem mais de 6 mil itens e de um acervo museológico, arquivístico e bibliográfico, com várias tipologias, com obras de arte que não são só de Hermano, como de vários artistas da Paraíba, e nós temos também um arquivo de CDs e discos e filmes e fotografias, temos quadros, temos gravuras, temos rabiscos, rascunhos. Então, nesse sentido, eu acho válido concluir esse trabalho pensando sobre o MCCHJ também como uma segunda chance, né, para esse sonho antigo do Hermano de construir um museu de arte em João Pessoa, voltado para a arte e para os artistas da Paraíba, e também pensar no cuidado, né, em cuidar desse museu e desse acervo que está chegando agora e que e que já se vincula, na verdade, né, com o NAC, com a Pinacoteca, que estão aí, e pensar no desenvolvimento dessa instituição, fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. É isso. Obrigada pela atenção. Mariana, obrigada pela sua presença. Deixa eu ouvir todo mundo, deixa eu botar o fone. Agora vocês não vão me ouvir, mas eu vou ouvir vocês. A gente te ouve bem baixinho, quando você está com fone. A gente te ouve, mas tem uma interferênciazinha do fone quando você está com ele acoplado no computador. Primeiro, parabéns, né, pela pesquisa. Eu fico assim, impressionada com o Hermano José, né, como ele é onipresente em João Pessoa. Parece que a gente vai encontrá-lo em João Pessoa. Eu não conheço, né, mas quando eu for a João Pessoa, eu vou ter esse sentimento de que eu vou encontrá-lo em algum lugar pela cidade, como ele é presente, onipresente em muitas falas, né, principalmente no papel cultural que ele tem, né, para o estado da Paraíba, mas em especial para a universidade.
E quando você traz o seu texto, a sua comunicação, né, me faz encher de ideias. Primeiro porque os sonhos de museus, né? A gente tem o André Morro imaginando o Museu Imaginário, a gente tem o Mário Chagas aqui no Brasil discutindo, né, a imaginação museal e a criação de grandes museus, né? Temos a professora Regina Real, não, Regina Real era museóloga, a Regina lá do Rio, Regina Abreu, e a outra professora lá da UERJ, que estuda essa criação de museus, né, esse papel político, e você traz isso, né, quando você encontra esses documentos, você não está encontrando só plantas, você não está só encontrando documentos primários, você está encontrando também um projeto cultural e um projeto político, né, de criação de um museu, de uma criação de uma instituição, e também do poder e da interferência do poder político, né, quando eles querem, né, quando os gestores públicos ou privados, eles têm interesse em criar essas instituições ou encontrar estratégias de manutenção, de sustentabilidade, isso vai adiante. Como também pode ser um problema, porque a partir das plantas você traz várias reflexões, o papel político dos museus, o papel político dos artistas, né, dos gestores culturais, dos gestores políticos, né, porque tem o interesse do governo de estado da criação, traz uma discussão que a gente pensa que é muito nova hoje, que é as redes de museus, né, as redes, mas quando você fala assim, olha, na década de 70 foi criada a Pinacoteca, foi criado o NAC, tinha esse projeto de museus, né, de museu, de arte, tinha outros lugares, a gente já está falando dessa institucionalização de redes, né, de pensar esses lugares, eles estarem conectados, estarem dialogando. Eu acho também que é importante que você traz, que a partir da planta, você consegue fazer a leitura, né, desse potencial educativo, como os espaços que são destinados, exposições, salas, laboratórios de fotografia, auditório. Então, isso tem uma função educativa muito grande, né, porque você vai estar formando profissionais ali nesses laboratórios, estudando, discutindo, mas você também traz o impacto do turismo, né? Como nós, dos museus, falamos pouco de museus e turismos, né? Isso ainda é um tabu de alguma forma para a gente não vê ainda, por mais que a gente queira, discuta sempre, né, principalmente nas cidades litorâneas, como Fortaleza, como João Pessoa, como Recife, de como trazer esse turismo para o ambiente cultural, quando as praias, né, estão ali com aquele sol lindo que amanhece muito mais cedo, e as pessoas vão deixar de ir para a praia para vir para os museus. Então, assim, as estratégias de turismo cultural, de colocar esse roteiro, né, de colocar esses equipamentos dentro de uma rede, dentro de um roteiro, para que funcione e para que as pessoas olhem para esse espaço, né, para essa cidade, não só pelo seu potencial de turismo praieiro, mas também de um potencial de turismo cultural, né? E você toca em muitas questões que eu achei muito interessante, né? É o papel político, é a manutenção e sustentabilidade, é a função educativa, é o impacto para o turismo, é o impacto para a educação e para a memória. Então, eu acho que você fez um grande achado quando você encontrou essas plantas, e eu acho que a partir desse achado e desse primeiro trabalho, né, que é o resultado, que aqui é um recorte do seu TCC, eu acho que você tem um potencial muito grande para explorar mais, né, esse projeto, essa ideia de criação, né, de um sonho de um museu de arte para Paraíba, para um projeto talvez de mestrado aí, ou futuramente de doutorado, mas eu acho que seu trabalho tem um potencial muito grande e muitas linhas para serem exploradas e muitos, tantos documentos, né, primários como referenciais teóricos que dá para você cruzar e fazer uma boa produção e, assim, uma boa contribuição. A gente também precisa conhecer os lugares que existem, mas também aqueles que foram projetos e que estão, né, que viraram plantas e que estão nas gavetas. Então, eu não tenho pergunta, eu gostei muito do seu trabalho. Quando eu li, eu fiquei muito empolgada com ele, porque ele foi me despertando muitos gatilhos que a gente precisa despertar quando a gente trabalha nas instituições museais. Então, parabéns pela sua contribuição aí para a universidade, né, e pelo projeto que você liderou e escreveu. Bom, eu só quero parabenizar, né? Eu sou suspeita para falar do trabalho da Mari, porque eu amo
Acho incrível o trabalho dela, né? Pude acompanhar no TCC. E como a Grace falou, né? Quando a gente fala do Hermano, é falar das instituições culturais na Paraíba, falar do campo dos museus, das políticas, né? E de toda essa articulação entre as instituições na tentativa de impulsionar o campo das artes mesmo na Paraíba. E eu acho que o trabalho da Mari consegue fazer isso, articular essas instituições, né, e ao mesmo tempo tratar desse museu que nesse projeto não deu certo, mas que proliferou vários frutos, né? Então nós temos a Pinacoteca, hoje o Museu Casa Irmão José, né, não saiu conforme essa planta, mas ainda assim essa semente deu vários frutos, né? E eu acho que esse legado é muito importante. Eu acho também que a Mari trabalha muito bem com as fontes e ela traz fontes inéditas e isso já vai alavancar inúmeras outras pesquisas, né? Nesse campo, eu acho que essa é uma contribuição enorme e também acho que ela tem que entrar no mestrado. Eu já estou falando com ela desde o ano passado para enviar o projeto, mas eu acho que esse ano vai sair. Espero, hein? E tem uma pergunta aqui para você, Mari, da Rosângela Brito. Ela pergunta sobre o projeto arquitetônico, né? Você apresentou a planta, o projeto, mas ela gostaria de saber se o programa do prédio, ou se o próprio projeto, se ele tem as ideias do Hermano, se o Hermano participou da construção do programa desse projeto arquitetônico. Acredito que seja essa pergunta, né, Rosângela? Depois me confirma aqui no chat se está correto. Então, respondendo logo a Rosângela, então, Hermano, eu acho impossível que o Hermano tenha entrado em alguma coisa que ele não fosse meter a mão inteira, assim, sabe? Então, tanto o projeto arquitetônico, quanto o projeto tipográfico, quanto a dinâmica do museu, o que é que ia ter, o que é que não ia ter, a comissão, a própria comissão do museu que montou foi o Hermano. Então, o Hermano não era o arquiteto, mas ele estava... O Hermano era a cabeça pensante desse museu como um todo, né? Em todas as áreas desse museu, o Hermano ele estava envolvido. E pegando a fala da Graciele sobre interesses políticos, né? O museu ele não aconteceu da mesma forma que ele surgiu. Ele não aconteceu por interesses políticos, né? O governo mudou e aí os interesses mudaram, né? E o museu não aconteceu. O que veio a acontecer foi o Espaço Cultural José Lins do Rego, que é um centro cultural que nós temos aqui em João Pessoa. E como que esses interesses, como que a gente fica à margem desses interesses políticos, né? De fazer, de não fazer, de dar certo, de não dar certo, de uma coisa que poderia demorar 6 meses para acontecer, demorar 6 anos para acontecer, né? E eu acho que é uma coisa que tem que ser colocada sempre. Acho que foi uma das minhas maiores revoltas quando eu comecei a estudar sobre o museu, né? E começar a entender o caminho que ele foi percorrendo, foi exatamente isso, de como que a gente fica dependendo da política da cidade, dos políticos que estão ali, como que o interesse pessoal ele sobrepõe o interesse comum, né? O interesse de desenvolvimento da cidade como um todo, do estado todo da Paraíba, né? Então, é isso. Acho que respondi tudo, ainda comentei.
Respondeu sim, Mari. Foi ótima a sua apresentação e a gente fica nessa, quando chega no final e que a gente vê que esse projeto foi engavetado, né, dá um sentimento de insatisfação, né, de revolta mesmo. Quando a gente chega ali, a gente vê, não, poxa, um projeto tão bacana, tão completo, ele não saiu do papel por interesses e interferências políticas. E aí a gente vê, né, o quanto os museus são lugares políticos, como tudo é político na nossa vida, né? A gente pensa que a política está longe, mas a política está em tudo nas nossas vidas. E, mais uma vez, parabéns aí pela sua pesquisa e vá para o mestrado, viu? Tem um potencial muito grande, eu acho que tem que ir, a gente precisa, na museologia, conhecer essas iniciativas que estão fora daquele eixo, né, Rio-São Paulo. Né? Hoje a gente estuda muito essa museologia Rio-São Paulo, e a gente precisa de mais pesquisadores, né, colocando em visibilidade, não invisibilidade, mas colocando em visibilidade, né, essas iniciativas, esses projetos que deram certo, que não deram, e eu acho que o seu deve estar aí nesse rolzinho desses estudos. E tem mais alguma pergunta, Sabrina? Não, né? Aí no Deutsch? Não. Pois, gente, a gente vai agora, né? Obrigada, Mari. Vamos para a última apresentação de hoje, a última apresentação do nosso GT, que é a apresentação Mostra a Primeira Arte Atual Paraibana e o Primeiro Manifesto 88, Recorte Histórico, com o Lucas Lombianco Azarias e a Cristiane Pérez Dias, né, que já estão aqui. Então, vocês têm aí 10 a 15 minutos, se organizem, né, já que são 2 para falar, se organizem aí no tempo, para a gente ter o tempo do debate. Boa sorte e boa apresentação. Tá certo, obrigado a todos. Todos me ouvem bem? Sim, sim. Massa. Então, esse texto, né, mostra a primeira arte atual paraibana, o Manifesto 88, Recorte Histórico, um trabalho, parte da produção do grupo de pesquisa Fora do Eixo, História das Exposições e dos Acervos de Artes da Paraíba, vinculado ao projeto de iniciação científica PIBIC e integrado ao programa de graduação e pós-graduação do curso de artes visuais da UFPB, UFPE, e hoje representado por mim e por Cris, com quem eu divido a minha fala, né? Buscamos, então, através desse grupo, investigar a movimentação artística paraibana por meio dos acervos de artes na cidade de João Pessoa e Campina Grande, com atenção ao recorte temporal entre as décadas de 1980 e 1990, e nesse texto hoje a gente destaca a mostra Primeira Arte Atual Paraibana, que aconteceu na segunda metade da década de 80, e a sua relação com o Manifesto Paraíba 88. Então, o que foi a Mostra Arte Atual Paraibana? Ela aconteceu em 1º de agosto a 31 de agosto de 1988, ocupou o espaço do Mezanino, no Espaço Cultural José Lins do Rego, e para contextualizar um pouco, um ano antes, em 1987, acontece nesse mesmo espaço a Mostra Arte Atual de Berlim, Momental Finale, que foi uma grande coletiva de artistas berlinenses, né, alemães, e foi uma exposição organizada pelo Museu de Berlim, em comemoração aos 700 anos da cidade de Berlim, e ela chega no Brasil itinerante e com estreia aqui em João Pessoa, né, contrariando um pouco a norma da época, que era essas grandes exposições inaugurarem primeiro no eixo Rio-São Paulo. Então, ela chega primeiro em João Pessoa, no Espaço Cultural José Lins do Rego, e logo após, né, no ano seguinte, acontece, então, a Primeira Arte Atual Paraibana, que foi uma exposição coletiva, que reuniu aí a convite 54 artistas paraibanos e outros 39 por meio de seleção, a partir de inscrição pública. Então, 93 artistas e aproximadamente 300 obras expostas nesse espaço, né? Contando com artistas já com trajetória consolidadas e novos artistas emergentes também na época. Dessa exposição surgiram oficinas, rodas de conversas, palestras, da onde veio o Manifesto 88, vindo dessa discussão do texto de abertura, que questionava sobre a universalidade da arte, né, no circuito brasileiro, e então o manifesto trazia esse desejo dos artistas de uma maior representação da arte brasileira,
por meio de uma realização de uma Bienal nordestina, propondo construir essa ampla representatividade da arte brasileira, sem ter que se deslocar sempre para o Sudeste ou se enquadrar nas tendências para poder ter esse lugar de representação, né? Trouxe também algumas obras, recortes do catálogo, então temos a Alice Vinagre, Diógenes Chaves, Flávio Tavares, o próprio Hermano José, Miguel dos Santos, Rosilda, que foram alguns artistas que participaram dessa grande mostra. Aí, Cris, passa a palavra. Nesse momento, os artistas que estiveram inseridos na mostra, eles estavam muito atentos ao rompimento de um rótulo que até hoje a gente carrega, que é um rótulo mais taxativo do regionalismo, né, nordestino. E aí, naquele momento de 80, isso começa a ser colocado em questão, né? E aí, também, eles estavam muito atentos à existência de uma arte especificamente nordestina, né? Que busca uma expressão da essencialidade da nossa cultura, tanto a partir da figuração, quanto a partir também da abstração das formas até naturais da natureza, com Hermano José, a início com Hermano José de 70, e posteriormente absorvido pelos jovens artistas, os artistas de 80, 90, né? E aí a exposição, que de fato foi inédita, né, pela dimensão, pela diversidade de trabalhos e linguagens, ela representou também um caráter inovador, né, da produção paraibana, que também houve uma repercussão nacional no que diz respeito ao intercâmbio de mão única entre as metrópoles e regiões brasileiras. E esse intercâmbio, como o Lobianco coloca, ele já começa com esse primeiro contato também com a exposição Arte Atual de Berlim, né, um ano antes, e que culminaram em muitos intercâmbios mesmo, territoriais, e os artistas eles conseguiam ter mais amplitude do que ocorria lá, e também essa troca tanto do eixo local global, né, quanto de lá para cá, de cá para lá. Então, foi muito importante essa interação. E aí, a primeira mostra atual paraibana, ela culmina no Manifesto Paraíba, né, que foi um texto publicado no catálogo da Arte Atual, assinado por Arthur Américo, que era o atual coordenador de artes plásticas do espaço que a mostra aconteceu, que foi o Espaço José Lins do Rego, Espaço Cultural. E aí, esse texto, ele foi um compilado das discussões que ocorreram em torno dessa mostra, né? Que foi também muitas conversas formais e informais entre artistas, jornalistas e curadores. E aí, ele foi resultado dessas indagações que percorriam muito essa estrutura da herança artística, né? E dessa falta de absorção nacional, de sempre estar separada com diálogo com outros eixos hegemônicos. E ela questionou também essa centralidade desse circuito de arte brasileiro, né? Evidenciou também a insatisfação dos artistas, dessa imposição de uma demanda de uma produção padronizada, cujo padrão se estabelecia eixo Rio-São Paulo, também absorvia, nesse momento, a herança também modernista, né? E propôs a realização de uma Bienal nordestina, né? Itinerante pelas capitais do Nordeste, com esse objetivo justamente de fomentar a nossa produção. E algumas motivações e desdobramentos desse manifesto, existe uma preocupação, né, com uma formação cultural do Nordeste, desejante de ser livre da influência colonizadora, das tendências já estabelecidas, e um desejo de uma arte brasileira amplamente representada. Isso resultou em discussões que motivaram o manifesto, e os desdobramentos, apesar dessa Bienal do Nordeste não ter acontecido, ela foi organizada, conversada, mas ela não ocorreu, mas também, de outro lado, conseguiu-se fazer uma segunda edição da Mostra Atual Paraibana, incluindo produções de artistas mais jovens, enfim, e abrindo essas discussões de temas linguísticos. E aí o cenário de 80, 90, ele se desenhava muito
nesse sentido de um fortalecimento, de um desejo muito forte, de um fortalecimento da produção, né, de um discurso artístico mais identitário e mais questionador dos estereótipos estabelecidos pelo regionalismo, né, que de uma arte diferente ou separada, deslocada do que acontece nacionalmente ou mundialmente, né. Bom, aí temos algumas principais instituições na década de 80 na Paraíba. Destacamos o Museu de Arte X Chateaubriand, de Campina Grande, o Núcleo de Arte Contemporânea, UNAC, a própria universidade, né, e a Fundação Espaço Cultural da Paraíba, FUNESC, que foi a que abrigou a primeira arte atual paraibana. Bom, algumas considerações finais, então. A arte atual paraibana apresentou essa inovação, né, no cenário artístico da época, destacou pela urgência do diálogo com o cenário brasileiro, expresso pelo Manifesto 88, e a iniciativa inédita de promover essa descentralização hegemônica que era comum no eixo Rio-São Paulo, né? Estimulando também a produção dos artistas locais de artes visuais, inclusive após a exposição houve uma grande procura pelos cursos oferecidos pelo espaço cultural, né, nos cursos de artes e cursos livres de artes visuais, e além da panorâmica que a mostra ofereceu dessa diversidade da produção visual local da Paraíba. As nossas referências. É isso, obrigado. Gente, parabéns pela apresentação. Fico muito feliz em ver os frutos, né, do projeto Fora do Eixo, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo nos arquivos, de leitura das fontes. Então, acho que esse é um projeto extremamente importante, né, para a gente repensar mesmo a história das exposições no Brasil, né, a história da arte, na verdade, né, no Brasil, para além desse eixo hegemônico, o Rio e São Paulo, que é a problemática, né, que vocês colocam. E vocês vão dialogar exatamente com esse campo da história das exposições, que é um campo relativamente novo, né, tanto na história da arte como na museologia, mas extremamente necessário para a gente repensar esses silenciamentos e essas lacunas, né. Então, quando vocês colocam toda essa efervescência cultural da década de 80, e a gente vê também, né, a partir do trabalho da Mariana e outros trabalhos que tivemos aqui no GT, como o circuito da arte, o sistema da arte no Nordeste, na Paraíba, era movimentado, era extremamente rico, extremamente ativo, né? E quando a gente acessa os manuais de história da arte, os livros de história da arte do Brasil, essas exposições, elas nem sequer são citadas, né? É como se elas não tivessem existido, mas a gente nota o grande impacto e a movimentação da crítica, né, as relações entre instituições nacionais e internacionais, que essas mostras movimentaram, né? Além disso, a criação também desses outros espaços de arte, vocês colocaram, né, a Pinacoteca, a Mariana colocou, o NAC. Temos também o Salão de Arte Contemporânea de Cajazeiras, que foi realizado em 1978, que também faz parte do mote de estudos, né, do Fora do Eixo, a Bienal da Bahia, que foi feita em plena ditadura militar, que muitas vezes também não é citada, né, e é justamente na década de 80 que a gente vai ter essas discussões inovadoras no campo da museologia social, mas também os estudos pós-coloniais, né, justamente repensando essas histórias que estão soterradas ou que foram marginalizadas. Eu acredito que buscando informações e conhecer, né, essas exposições e esses artistas, a gente consegue promover fissuras nessas narrativas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais para as pessoas que não conhecem, né, como foi esse processo de busca ou de acesso a essas fontes, a esses arquivos, como é que foi esse processo inicial, né, para recolher essas fontes, né, porque até então nada tinha sido escrito sobre essa mostra. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa incursão nesses arquivos, como é que foi a recolha dessas fontes,
E para que vocês falassem também um pouco desse processo de entrevistas, né? Como que está sendo esse trabalho, vocês consideram importante, né? Muitos desses artistas estão no mercado, a maioria, muitos vinculados à Universidade da Paraíba, então queria que vocês falassem um pouco também dessa troca com esses artistas para entender um pouco mais sobre esse processo da concepção e da criação, né, da mostra. E parabéns mais uma vez, gente. Acho que eu vou começar falando dessa coleta documental e o Bianco passa a palavra para ele, para o setor das entrevistas, que ele está mais à parte. Então, em 2018, a convite do professor coordenador do grupo, Robson Xavier, eu ingressei como bolsista do PIBIC na época, e havia essa temática, né, especialmente com foco no recorte de 80-90, e aí Robson, ele participou, inclusive, como artista, da segunda mostra, Arte Atual Paraibana. E ele lembra, isso vem a partir de um momento de inquietação dele mesmo, ele lembra do tamanho, da dimensão, da importância desse evento, né, dessa mostra da época, e a ausência disso documentado, não tinha nenhum acesso, nem na internet, nem um banco de dados, nenhum tipo de publicação, e os artistas, de outro lado, também estavam vivos, artistas produzindo, né, o Diógenes Chaves é um arquivo vivo que a gente tem, né, super atuante, que também fez um material muito rico, que é o dicionário da Paraíba, né, das artes visuais da Paraíba, onde também contém muita informação sobre esse momento, mas eram informações pulverizadas, a gente não conseguia encontrar um material organizado que pudesse ser observado isso com mais clareza, né? E aí, de acordo com essas informações, eu fui a campo, né, uma pesquisa de campo, fui primeiro no espaço cultural, no acervo de jornais, na hemeroteca de lá, e fui buscar, assim, foi um trabalho árduo, foi um trabalho de vários dias dentro do acervo, né, procurando página a página, as notas e fazendo essa coleta manual. E tudo que eu ia conseguindo, a gente fotografava, ia recolhendo, foi um trabalho, assim, no começo bem minucioso mesmo, assim, um trabalho de campo bem minucioso, porque realmente não havia algo separado, algo destinado às artes visuais, era tudo muito dentro de um tecido só. E aí depois eu atentei que dentro do espaço cultural, Joselines do Rego, funciona a FUNESC, que é justamente o setor de artes. E aí eu fui lá na FUNESC, bati na porta e a moça, existe um acervo só para música. Então, as artes visuais está inserida na música. Então, já é mais uma camada, né? E aí a gente conseguiu uma pasta que tinham todas as fotografias da montagem da Arte Atual de Berlim, que era algo assim no escuro totalmente. A gente tinha um catálogo todo em alemão, mas a gente não tinha nada que referenciasse a Paraíba aqui, né? E aí a gente conseguiu essas imagens e eu fiquei louca, assim, super feliz. Eu lembro até do que eu senti na hora, assim, nossa, eu não acredito que a gente achou isso. E alguns funcionários antigos também lembravam dessa exposição. Foi bem legal, assim, a conversa. E aí, a partir desse material, a gente foi juntando as peças, conversando com pessoas e foi juntando outros materiais, assim, mais informais, eu diria. E aí, com a partir desse material documental e do que a gente estava lendo lá, e foi que as coisas foram acontecendo. A gente foi tendo mais ideias de onde procurar mais fontes, né? Com a adição também de outros membros de pesquisadores no grupo, a gente também teve outros nortes, como Fabiola, né? Cristina, que ela conseguiu também os arquivos no MASP, que foi o segundo local onde a exposição caminhou também. E aí a gente foi conseguindo esses arquivos que hoje a gente faz uma costura, né? Realmente a pesquisa ela é bem difícil assim de fazer no começo, de juntar essas partes, mas é bem prazeroso quando a gente lê e a gente também consegue entender, né? Compreender esse cenário. Bom, aí eu chego no grupo de pesquisa já em 2020, né? No cenário já pandêmico.
Então, além dessa dificuldade primeira de acessar esses materiais, tinha agora a dificuldade da pandemia, né? A gente não conseguia ir aos acervos para pesquisar. Então, mais esse trabalho de organizar esse material já em fotografias, né? E trabalhar com esse material já escasso, veio a ideia, a possibilidade de trabalhar, então, com as entrevistas com os artistas, e foi o que a gente fez na segunda metade, então, do trabalho. Inclusive, uma das entrevistas com Diógenes Chaves e Flávio Tavares já está disponível no YouTube, na plataforma do grupo de pesquisa, no AME, Arte, Museu e Inclusão, na pasta do Arte em Rede. Então, quem tiver interesse de conhecer, de ver essa entrevista, está lá no YouTube, tá fácil acesso. Então, a gente foi organizando, temos outras entrevistas já programadas, estamos com algumas dificuldades de agendas com os artistas, então não temos ainda a data certa, né, para essas entrevistas, mas temos esse planejamento, e foi, assim, de uma riqueza muito absurda. Essa primeira entrevista valeu já muito para a gente conseguir finalizar também essa escrita. Então, acho que tem só a enriquecer o trabalho também. Ótimo. Grazi, não sei se você tem algum comentário, mas tem algumas perguntas no chat. Depois eu posso ler. O meu é bem rapidinho, o meu não é pergunta, não. Eu primeiro quero parabenizar, né, o grupo pela pesquisa, né? O título do grupo já diz ao que eles vieram, né, fazer pesquisas que estão fora do eixo. Eu achei isso, né, muito bacana, porque mostram que vão sair daqueles eixos comuns, né, vão trazer o novo, ou vão trazer aquilo que é desconhecido do grande público. Eu acho que isso é um grande diferencial, né? Minhas considerações eram muito similares à sua, né, a essa invisibilidade dos artistas, da produção artística, né, das exposições do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né, a gente tem isso muito invisibilizado ainda. Então, cada vez que a gente se debruça para pesquisar a história dessas coleções, dessas exposições, destes artistas, né, coloca isso dentro de uma produção acadêmica, e hoje a nossa produção acadêmica ela praticamente está toda online, né? Então, a gente consegue ir, de alguma forma, cobrindo essas lacunas, essas fissuras que existem, né? E elas são grandes, né? O que a gente faz, o que vocês estão fazendo, é ali, colocando a pazinha de areia de cada um para cobrir essas lacunas, para a gente conseguir, em algum momento, né, que essas lacunas sejam cada vez menor do que elas são hoje. E a Cris trouxe uma coisa que eu adoro pesquisa primária, né? E ela falou das dificuldades da pesquisa, mas também do prazer, né? Cada vez que a gente encontra uma fonte, quando a gente está na pesquisa primária, parece que a gente descobriu a roda, parece que a gente está descobrindo ali a primeira vez o fogo. É esse sentimento mesmo, de quando a gente acha um documento, de quando a gente encontra um catálogo, de quando a gente encontra uma foto, porque a gente sabe que não é só o encontrar, é a contribuição que isso vai dar para uma produção, né, e para a difusão de um conhecimento que é muito maior. É claro que tem um sentimento pessoal, de grupo, coletivo, né, de encontrar, de ir fechando essas lacunas, mas eu acho que a maior é a contribuição mesmo. E eu parabenizo, eu fico, né, quando eu li sobre a Bienal Nordestina, eu não conhecia esse projeto, eu falei assim, poxa, que pena, né, que a gente tem tantos projetos que são tão interessantes e que eles são, né, esquecidos, são engavetados, não são realizados, e quanto poder, né, teria, né, quanta potência, né, a gente teria se, né, esses artistas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste conseguisse de fato colocar essas idealizações, e que a gente sabe que tem um custo muito alto, que muitas vezes, né, esses projetos não vão adiante, não é por falta de interesse, não é por falta de motivação, muitas vezes é o apoio financeiro e político mesmo para que essas coisas aconteçam.
E no mais era isso, era parabenizar, né? Eu acho que o trabalho de vocês, do grupo, tem uma grande contribuição para a história dos museus, mas em especial para a história das exposições que são realizadas em museus, espaços culturais, que eu acho que é onde a gente hoje tem que trabalhar com muito afinco, né? De fazer esses mapeamentos, né? As instituições também, elas precisam assumir essa responsabilidade de conhecer a história das suas exposições, de saber o que aconteceu dentro do seu espaço, né? Dentro dessas salas, esses cubos brancos, esses cubos coloridos, essas salas, né, arquitetonicamente desenhadas. Então, eu acho que também é um compromisso que as instituições, para além da academia, elas precisam assumir, estudar a história das exposições dentro das instituições, porque a gente vai conhecer, né, de uma forma mais profunda a história da arte, a história da antropologia, a história brasileira, né, a partir desses lugares de fala e de escrita. Então, parabéns aí a você que apresentaram e parabéns ao grupo aí pela pesquisa. Só vou ler alguns comentários, tem algumas perguntas no chat para vocês. Bom, a Rosângela Brito coloca: precisamos ampliar a visão dos campos da museologia e das artes visuais para além da região sudeste. E a Renata Mello, ela parabeniza, né, Lucas e Cris, achou muito interessante a pesquisa e pergunta se tem algum local onde textos, né, sobre a exposição já foram publicados, que vai ajudar muito na pesquisa dela. E a Renata, ela pesquisa essa questão do Nordeste, da nordestinidade nas exposições, né? Muito relacionada a essa questão do regionalismo que já vinha sido discutida desde a década de 80, como vocês colocam. E recentemente a gente vê um boom de exposições sobre o Nordeste, tentando justamente desconstruir um Nordeste relacionado à seca, à fome, à pobreza, e também a essa ideia do sertão, né? O sertão como uma categoria imaginária, como uma categoria construída. Então, a Renata pesquisa essas questões e eu acredito também que vai dialogar bastante com o texto de vocês. A Rosângela coloca que nos anos 80, inicia-se no Pará um debate sobre a visualidade amazônica e as questões identitárias. Ela parabeniza também pela pesquisa e pede para vocês falarem um pouco mais sobre o grupo de pesquisa fora do eixo. Pronto, então, a gente tem, sim, começando agora um Instagram, né, do grupo, do Fora do Eixo, então, onde a gente pretende estar alimentando também com conteúdo e links de artigos publicados, também conteúdos da pesquisa para ter essa pesquisa divulgada, né, mais fácil acesso, e também terá uma aba no próprio site do Lavaz, do Laboratório de Artes Visuais, do Fora do Eixo, com todos os links, todo o material publicado lá também. Então, quem quiser seguir a gente no Instagram, vou fazer esse merchan aqui, é @fora de travessão o eixo, fora de, separa o eixo. Um pouco complicado, mas foi o que o Instagram deixou a gente usar. Depois escreve aqui para a gente. Vou escrever, sim, para ficar mais fácil. E a Cris deixou aqui uns links também, né, Cris? Eu estou colocando, pegando o meu lado, que está lá, está organizado, os que a gente já publicou, e a gente logo mais também, a gente está pensando em lançar, a gente está organizando já esse material, um e-book da primeira edição do projeto com um compilado desses trabalhos, todos organizados em uma edição, e a segunda também já está sendo pensada, então logo mais a gente vai colocar lá no Instagram. Porque o Instagram agora é uma ferramenta acessível, né, de rotatividade mais fácil. Obrigada, gente. Bom, acho que não temos mais questões. Podemos, então, encerrar, né? Antes de encerrar, eu quero parabenizar todas que apresentaram hoje. Fiquei muito feliz com todas essas pesquisas, né? Com esse
rigor que vocês têm de olhar para os arquivos, de entrar mesmo na pesquisa, né, de olhar as fontes e não se contentar apenas com aquilo que está escrito, né, porque se a gente fosse contentar apenas com o que está escrito, muitas dessas histórias que hoje estão aqui, elas não seriam contadas. Então, acho que esse papel que vocês fazem, né, esse trabalho árduo de ir ao arquivo, é essencial, e isso a gente percebeu em todas as pesquisas de hoje, né, esse cuidado, esse olhar atento, e essa não conformação mesmo com o que está escrito, né, na história da arte, no campo da museologia. Então, quero parabenizar todas as pesquisas e também dizer que é uma mesa assim, super especial, são alunos super queridos, né, então todos assim, do PPGAV, do PPGAV e da UFPB, mas em diferentes níveis, né, no mestrado, da graduação, alunos de iniciação científica. Então, todos nessas diferentes etapas da vida acadêmica, mas produzindo conteúdo e pesquisa de qualidade. Então, quero parabenizar e fico muito feliz, né, pela UFPB, o PPGAV, o UFPB, o UFPE, estarem produzindo pesquisas tão inovadoras e necessárias para a gente repensar o campo da arte e da museologia. Então, parabéns, e fiquei super feliz, aprendi bastante com o trabalho de vocês. Bom, eu quero aqui, né, reforçar o que a Sabrina já disse, da alegria de ter coordenado esses 2 dias de GT, com trabalhos assim que foram a fundo, que pesquisaram, que fizeram o cruzamento com as fontes teóricas, né? E isso é muito bom, a gente precisa colocar isso em prática cada vez mais, né? A fonte primária não contrapõe a fonte, né, a fonte teórica, as referências bibliográficas, pelo contrário, elas precisam se encontrar, se cruzar e deixar as contribuições que a gente precisa. Eu acho que esses 2 dias de GT nos trouxeram e reforçou muito isso, né? Da importância da documentação, a importância dos arquivos, né? A importância da organização documental desses lugares, né? A importância da informação da arte, da informação do acervo. Então, eu acho que nessas 2 tardes a gente sai aprendendo muito, né? A gente sai aprendendo com o outro, a gente conhece outros lugares, a gente conhece outras histórias, né? E quem dera que mais pessoas tivessem essa disponibilidade de estar aqui, né, contribuindo, colaborando, disponibilizando as suas pesquisas e também aprendendo, né, podendo traçar novos caminhos. E eu quero finalizar agradecendo à Casa Hermano José, ao PPGAV, pelo convite para estar aqui, né, coordenando esse GT com a Sabrina, né, foi uma grande alegria, né, é sempre um desafio, mas é muito bacana a gente conhecer pessoas, conhecer projetos, né, e fazer parte desse crescimento, desse campo, né, desses campos que a gente está aqui discutindo há 2 dias, e desse campo maior, que é o campo das políticas culturais, né? Do quanto a gente precisa, de fato, caminharmos juntos para que ele seja fortalecido. Não é cada um ir para o lado que esse campo vai ter força, que esse campo vai crescer, que esse campo vai ter a visibilidade e um reconhecimento que merece, né? Então, é a gente caminhando junto, compartilhando pesquisa, compartilhando aprendizado, né? E tendo esses dias e esses seminários para contribuir com isso. Então, assim, muito obrigada, o FPB, eu quero toda hora eu vou para o UFC, né? É o FPB, né? Pelo convite de estar aqui aprendendo e conhecendo tanta gente bacana, tanto projeto bacana. Eu acho que ainda tem programação, né, Sabrina? Acho que ainda tem um GT, ainda tem uma visita, né? Mas eu vou deixar você falar. Grazi, também foi um prazer compartilhar essas 2 tardes com você. Aprendi bastante, né? Suas leituras sempre muito afetuosas, críticas, um olhar muito atento para as pesquisas, para os diálogos. Então, foi um prazer enorme dividir esse GT, essa organização com você. E agradecer também, né, a Casa Hermano José mais uma vez. Ainda temos programação. Hoje ainda, às 18h30, temos a apresentação do GT1, Arte Moderna e Arte Contemporânea no Brasil, um olhar decolonial, às 18h30. E amanhã é o encerramento do evento com a visita mediada ao Hotel Globo, que fica no centro histórico da cidade. Vai ter uma visita na exposição Confluências,
que com as artistas, né, Andréa Sobreira, Elizabeth Carvalho, Caíssa Andrade, Luiz Guzmão, Luciene Torres e Marina Silva são alunas de mestrado do PPGAV, orientadas pela professora Flora Assunção. Então, esperamos todas e todos lá amanhã no Hotel Globo, às 14 horas, e aí de forma presencial. Quem puder acompanhar, será super bem-vindo. Então, esperamos lá vocês. Então, é isso, gente. Um abraço, obrigada. E continue aí com a gente no restante da programação. Um abraço.